Bom, venceu em São Januário o time que quis vencer e que mereceu vencer. Vamos falar de Vasco 2, Botafogo 1. Deixa o seu like aqui, se inscreva no canal também, ativa aí o sininho das notificações, tá bom? Vamos dividir em duas partes a análise aqui do jogo, falar primeiro do vencedor, depois a gente fala do derrotado. Muitos méritos do Vasco. O Vasco é um time que tem senso de urgência. E isso é mérito do trabalho do Vanderlei Luxemburgo e dos caras que entenderam em que situação o Vasco está e qual é o limite desse elenco, né? Não é um elenco de fartura técnica, de abundância de qualidade. Não é. Mas é um elenco suficiente para manter o Vasco na primeira divisão e beliscar uma vaga em Sul-Americana. E a gente tá vendo isso na mão do Luxemburgo. O Luxemburgo transformou esse time em um time competitivo. O Vasco hoje compete. O Vasco competiu. E só o Vasco hoje competiu, diga-se de passagem. Foi superior na grande parte do jogo. Sai na frente aos 7 minutos. Muito legal a gente ver, né, o Bruno Gomes fazer o gol. O garoto teve personalidade, não sentiu o jogo, pressionou, tentou toque de calcanhar no segundo tempo. Foi muito legal o desempenho. É bom a gente ver os meninos da base em todos os clubes, né? O material humano, a mão de obra ainda é qualificada, os garotos sobem, ajudam, trazem retorno técnico e futuramente o retorno financeiro, que é o que se espera, né? Num momento em que financeiramente os clubes não andam bem. E aí aos 17 sai o gol do Ribamar, foram duas finalizações de fora, o Vasco muito feliz nas duas e um Vasco que pressionou, um Vasco que foi intenso, um Vasco que, mesmo na derrota contra o Santos em São Januário, já tinha sido assim, já tinha sido superior, mandado bola no travessão, dominado a maior parte do jogo, mas hoje o desfecho foi diferente. Se teve um momento ruim, complicado para o Vasco do jogo, foi após o gol do Botafogo aos 21 do primeiro tempo, o gol do Benevenuto. Sai num lance de bola parada, né? Mérito do Botafogo, claro, o Fernando Miguel sai mal, o Benevenuto faz o gol de cabeça e aí o Vasco dá uma desestabilizada e naturalmente o adversário cresce, tem a empolgação do gol marcado, passa a buscar um empate, mas longe de criar grandes perigos pro gol do Fernando Miguel. O Vasco manteve ali o controle. E no segundo tempo, o que é curioso também e mostra o que foi o clássico, foi um bom clássico, né? O Botafogo dentro das suas limitações e o Vasco com a intensidade que se imaginava. O Vasco repete pelo menos até 25, 30 do segundo tempo, o mesmo ritmo do primeiro. E você tinha a clara sensação no segundo tempo que o Vasco estava perto, que se fosse sair algum gol, seria o terceiro do Vasco, e não o empate do Botafogo. Até sai, né? Só que aí tinha um leve impedimento do Rossi, quase que o Peck lá faz o gol, mas o Rossi estava impedido na origem do lance, o Vasco poderia ter feito ali depois dos 40 o 3-1, que talvez fosse até um placar mais justo, uma diferença de 2 gols pela superioridade do Vasco. 8 pontos de distância da zona de rebaixamento, já começa a olhar para a primeira metade da tabela ali do Brasileirão. É muito legal o trabalho que está fazendo o Luxemburgo com o Vasco, é muito digno, né? Ainda não é a posição que a gente sabe que o Vasco deve estar, né? Mas dentro do cenário, do contexto atual, o Vasco pode terminar 2019 com alguma tranquilidade, até com essa vaga aí na Sul-Americana que está se aproximando. Já o Botafogo a gente não sabe como vai terminar 2019 e se continuar nessa caminhada, nesse ritmo, com esse padrão de atuações, esse fim de 2019 pode ser trágico. E eu tenho batido nessa tecla nas minhas participações em redes sociais, nos programas do Esporte Interativo. O Botafogo não tem um desempenho que deixe o seu torcedor tranquilo. Ah, mas chegou a 30 pontos, o Barroca fez uma grande pontuação, terminou ali primeira parte do campeonato na primeira metade da tabela. Ok, mas o desempenho não era... O desempenho era muito pior do que os resultados. E você pode ganhar jogando mal, mas por muito tempo fica difícil. Você pode ganhar por um curto espaço de tempo. E quem acompanha os jogos do Botafogo percebeu que a saída do Barroca era algo necessário. Porque o modelo implantado por ele, que é um modelo interessante, de valorização da posse de bola, de você ter o domínio dessa posse e de você trabalhar essa bola até abrir os espaços e ser fatal no momento em que o espaço aparece. Isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo, para ser bem executado, você precisa ter material humano de qualidade para fazer esse trabalho. O Botafogo não tem um elenco de qualidade, pelo contrário, o Botafogo tem um dos piores elencos do Campeonato Brasileiro, e eu digo isso com
absoluta tranquilidade. Tem um dos piores elencos, um dos piores times titulares e hoje joga um dos piores times do campeonato. É um dos times que desempenham um futebol muito ruim hoje no Brasileirão. Você olha ali para baixo, você vê os concorrentes do Botafogo na briga contra o rebaixamento, que essa é a briga do Botafogo e sempre foi. Essa posição ali de G10, ela era muito enganosa. O Fluminense tem mostrado evolução, tem jogado melhor. O CSA conseguiu mostrar uma evolução e está brigando com muita valentia. O Fortaleza volta a reagir nas mãos do Rogério Ceni, fez um jogo duro lá com o Flamengo, né, no Castelão. Enfim, e o Vasco, com essa grande reação. O Cruzeiro já conseguiu uma vitória importantíssima contra o São Paulo. E o Botafogo é um time em queda livre. São 6 derrotas em 7 rodadas no retorno. E tá claro o caminho que o Valentim vai ter que tentar trilhar. É mudar esse padrão de jogo do Botafogo, esse DNA implantado pelo Barroca e que não vai levar o Botafogo a lugar algum, como hoje não levou, com 64% de posse de bola, foi dominado pelo Vasco e pouco criou. Muitas bolas levantadas para o Diego Souza tentando se virar na área, ou para um arremate, ou para uma preparação para alguém que vinha ao lado. O Léo Valência entra até dar uma melhorada do time, né? Porque o Pimpão parece ter tido uma lesão séria de joelho e é um jogador seriamente limitado e não dá para entender só mesmo as questões pessoais que vazaram, né, da preferência do elenco pelo Pimpão, pelo Léo Valência, só isso para justificar a titularidade do Pimpão e o Léo Valência no banco. E eu não estou dizendo que o Léo Valência vai entrar e vai melhorar substancialmente o desempenho, mas vai dar uma leve melhorada, porque é um jogador que ainda tem uma certa qualidade com a bola no pé, e o Pimpão eu não consigo ver virtudes. Eu estou fazendo uma crítica aqui puramente esportiva, nada contra a pessoa do Pimpão, sequer o conheço, deve ser um grande cara, mas é um daqueles exemplos, e são muitos nesse elenco, de caras que não têm condição de vestir a camisa do Botafogo, mas nem de longe, nem em casa, né? Exagerando um pouco. Então, se o Botafogo não mudar radicalmente a sua maneira de atuar, a sua postura, o seu comportamento nos jogos, se não for mais agudo, mais agressivo, lembra o Botafogo do Jair Ventura, que teve êxito, sim, na Libertadores, porque chegou desacreditado, foi até as quartas de final, caiu para o campeão Grêmio, com 1-0 no confronto de 180 minutos. Então o Botafogo fez sim uma boa Libertadores, era um Botafogo de velocidade, um Botafogo reativo, um Botafogo que chegava rápido ao ataque, que definia os seus lances de ataque com trocas de passe muito rápidas. Talvez seja esse o melhor caminho, ou algum outro que se assemelhe a essa maneira de jogar. Mas o padrão atual, o padrão Barroca, de posse de bola inofensiva, esse certamente não vai levar o Botafogo a lugar algum. O Botafogo só cai na tabela enquanto os rivais ali próximos estão começando a reagir e mostrar alguma coisa. Difícil hoje você encontrar alguém, eu vou repetir, eu vou bater nessa tecla, olhando para os 20, talvez a Chapecoense, talvez o Avaí, só que para o Botafogo não cair, ele precisa achar 4. Ele precisa achar 4 que estejam jogando pior do que ele. Eu não consigo achar 4 nesse momento. Olhando para os 20 do Brasileirão, eu não consigo, acho que o torcedor do Botafogo também não. A situação do Botafogo ela é desesperadora. E comparando com o Vasco, os elencos, não há tanta diferença assim de um time para o outro. O Vasco é sim melhor, mas está longe de ser muito melhor, muito superior ao Botafogo peça por peça. E financeiramente nem se fala. O Botafogo está com seus salários atrasados, o Vasco também está com seus salários atrasados. Mas a diferença que se vê em campo, a que se viu hoje, nessa noite em São Januário, ontem, para quem está vendo na quinta-feira, foi gritante. Uma menção honrosa aqui ao Diego Cavalieri. Aliás, o Cavalieri pegou muito bem contra o Palmeiras, pegou muito bem contra o Vasco, evitou uma derrota maior do Botafogo, no momento em que o Gatito até é contestado, falhou contra o Fluminense, tomou cornetadas lá do Montenegro. O Cavalieri tá indo bem, né? Começa a crescer um pouquinho no retrovisor do Gatito. Não sei se o Valentim vai entrar nessa disputa agora, né, numa decisão como essa agora. Eu imagino que o Gatito naturalmente será reconduzido à condição titular. Ele só não jogou hoje pelo desgaste lá com a seleção do Paraguai na data FIFA. E até porque não imagino o Valentim entrando nessa polêmica agora, não só por isso, mas não só pela idolatria do Gatito, mas porque ele tem problemas muito mais urgentes para corrigir nesse time do Botafogo. Esse modelo de jogo
Quem se espantou com a demissão do Barroca, quem ficou assustado, quem ficou indignado, né, não sentava para acompanhar os jogos do Botafogo. Se por acaso pôde ver hoje, viu muito daquela ideia do Barroca e viu que ela não funciona. Pode funcionar com times melhores. Com esse time do Botafogo, que é um dos piores do campeonato, ela não funciona e não funcionará. Ah, mas o Botafogo teve uma pontuação, conseguiu uma pontuação interessante nas mãos do Barroca. Você pode ganhar jogando mal. É possível. No futebol você pode ganhar jogando bem e jogando mal. O problema é você sustentar isso no longo prazo. Tanto que o Barroca não conseguiu e dessas 6 derrotas no retorno, o Barroca esteve em 4 seguidas. São Paulo, Bahia, Fortaleza e Fluminense. A coisa já tinha desandado na mão dele. Abraço, gente!